A gente tem essa mensagem tão linda da Meimei, né? Todo mundo sabe que a Meimei é a irmã Blandina do nosso lar, né? E tem uma história fantástica. A Meimei teve um problema de amidalite que ficou mal resolvido e ela desencarnou com isso, com 20 e poucos anos de idade. Tinha o Arnaldo Rocha, recém-casados, acho que não tinham nem 2 anos de casados, e o Arnaldo ficou transtornado. Até que um dia ele encontrou, esbarrou no Chico, e o Chico mencionou o nome Meimei, que era uma intimidade que ele tinha, né, com ela, né? Mas a partir de então, ela sempre teve muito carinho, muito amor com as crianças e sempre tratou, né, a gente que somos crianças crescidas, né, vamos dizer assim, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, como nessa mensagem, como tem a oração à mulher, essa alegria, confia sempre, né? São mensagens muito lindas que ela trouxe pra gente. Então essa é aquela mensagem da esperança, porque de vez em quando as pessoas ficam olhando ao redor e ficam perdidas, né? Ficam chateadas com o que acontece, e tantas coisas que no mundo ainda a gente tem que ver, ainda somos obrigados a ver, e a gente fica chateado, e a Meimei sempre tem aquela coisa de renovar a esperança, de segue em frente, olha, não é isso, ó, olha a natureza um pouquinho, olha ao seu redor, não é? E é verdade, mesmo aqui na cidade, se a gente andar por aí, a gente vai ver essas árvores lindas, esses ipês, né? Os ipês amarelo, roxo, aí em plena floração no inverno, né? Tem uma curiosidade sobre o ipê que a dona Kiko me ensinou, que eu acho que ela soube lá de alguma coisa do Japão, ou japonês, alguma coisa, que o ipê, ele faz a floração no inverno porque ele faz o esforço sem igual para poder buscar a seiva que está faltando, né, nessa época. E quando ele faz essa introspecção para buscar essa seiva, ele explode nas flores que a gente vê, né? Então é de uma dificuldade que ele faz essa beleza que a gente vê de vez em quando aí na nossa cidade. Então a mensagem realmente é muito, muito bacana, e que a gente possa ter sempre alimentar sempre a ideia da esperança, né? Apesar de tudo, nós estamos aí, graças a Deus aqui todos nós temos um cantinho para ficar, temos um teto, um agasalho, temos a amizade, que é uma das coisas mais importantes que nós temos tanta coisa, e não sei por que de vez em quando a gente fica achando que temos que reclamar de alguma outra coisa, né? E depois nós lemos sobre a loucura, e na questão da loucura, eu fiquei com uma imagem mental que eu queria transmitir para vocês. Eu não sei se o televisor, mas eu sei que o monitor, todo mundo deve lembrar disso. O monitor, quando você tem um computador e um monitor, então, uns anos atrás, tinha um negócio que era para salvar o monitor. Ficava um negócio, uma bolinha rodando, um negocinho para lá e para cá, né? Porque se ele ficasse fixo, aqueles de fósforo verde tinha esse problema. Quando ele ficava fixo, o monitor ficava com a mancha do que ele fica fixo, né? Não é isso? Então a gente vai fazer uma associação com o cérebro. Quando nós temos uma vida de encarnação longa, com problemas mentais, parece que nós ficamos meio que gravados com aquela deficiência. E ele fala aqui pra gente que leva um bom tempo para que a pessoa possa se livrar dessa gravação, né, que fica aquela coisa forte. E aí eu me lembro, por exemplo, da minha cunhada, que é especial e tem uma deficiência intelectual. Então a gente percebe que existem algumas coisas nela que são gravadas, e que isso obviamente vai levar um tempo. Quando ela se libertar da matéria, vai levar um tempo até que ela consiga fazer rodar direitinho os pensamentos, as coisas, né? Então não é uma coisa imediata, é que nem mais ou menos esse monitor que está gravado no fundo, aquela imagem que ficava inerte ali horas e horas durante o dia, né? Então ele fica com aquela imagem meio que gravada ali no cérebro, com aquela deficiência que ele tinha. Então por isso é que demora um pouquinho para ele limpar, para ele se desenvolver, né? E a mensagem do Sanson, o Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris, foi contemporâneo de Kardec, e ele trouxe essa mensagem muito bonita, falando, desenvolvendo a lei do amor. E ele fala que o amor é uma coisa assim muito, muito forte, que nós precisamos aprender a amar, e extravasar esse amor, quer dizer, trabalhar fortemente nisso. E aí a gente fica pensando como fazer isso, já que de vez em quando aflora em nós essa coisa assim de falta de amor com os semelhantes, não é?
ele dá para a gente alguns caminhos, dá algumas diretrizes, dá algumas ideias a respeito. Então a gente vai percebendo a necessidade que nós temos de desenvolver isso, de fazer isso da melhor forma possível, não é? Trabalhar essa lei de amor fortemente em nós, ou seja, mergulhar assim num mar de tolerância, mergulhar assim num rio assim de paciência. A gente precisa aprender a fazer isso fortemente, porque raras vezes a gente consegue ter aquele minuto a mais de paciência, aquele minuto a mais de tolerância, raras vezes, né? O Chico tinha com o seu Pereira, que deve estar nos assistindo aí, que o Gilson se referiu ao seu Pereira 2, 3 vezes, né? O seu Pereira deve estar assistindo a gente aí, e o seu Pereira contou uma vez, e o Valdemar aqui com a gente, né? Tava contando uma coisa legal, né? Que era lá um negócio com o Chico, que ele ficava conversando na porta da casa do Chico, e o Chico não se incomodava com as horas, eles iam conversando, já era de madrugada, atravessava a madrugada, de manhã os dois estavam lá, e eles ficavam assim meio que como aqueles repentistas, né? Uma pessoa fala uma coisa em verso, o outro repete a outra coisa, né? Aí na hora de despedir, né? Então falava assim, um balde de amor, né, para você. Aí ele falava assim, não, um caminhão de amor para você. Não, uma carreta de amor. Eles vão aumentando, né, aumentando. Essa coisa, essa brincadeira bonita, né, que eles falavam. E o seu Pereira de vez em quando lembrava essa condição. E um detalhe interessante que o Chico sempre nos ensina, mesmo estando tantos anos ausente, já vai para 18, 19 anos, né, que o Chico já foi, 2002, né, vai para 20 anos já. Aí a gente percebe, né, que o Pereira falava para a gente o seguinte, que quando o Pereira ia embora, o Chico não entrava, esperava ele sumir assim na névoa, ou virar uma esquina ou alguma coisa. Então ele não entrava, despediu, tchau. O Chico e o Pereira juntos, quando o Pereira... O nosso? Antônio Pereira. Quando ele visitava o Chico e eles conversavam nesses momentos da madrugada, o Pereira percebia que ele pegava o carro e ia embora, mas ele via pelo retrovisor que o Chico não entrava na hora. O Chico só entrava quando ele sumia assim no meio da névoa, lá longe, né? Ou virava uma esquina ou alguma coisa. E isso significa o quê? Significa que ele ficava ali acompanhando, era a despedida difícil, né? De uma pessoa que se ama, aquela coisa toda, né? Mas é um exemplo pra gente, porque a gente costuma tratar os nossos semelhantes com tanto desdém, com tanto pouco caso. No nosso dia a dia, a gente acha que tem uma condição melhor que o outro, a gente acha que está numa condição favorável, está numa condição X, Y, Z. Então, isso ensina pra gente o quanto nós ainda precisamos aprender a amar. Pois vem uma visita na sua casa, eu que moro em apartamento, por exemplo, eu não me digno, por exemplo, a descer, ir acompanhar a pessoa até a rua, esperar a pessoa pegar seu carro, ir embora, não é? Despede ele na porta, muitas vezes não espera nem o elevador chegar da pessoa, né? Vai, não é? Muitas vezes a gente faz isso, mas o amor é justamente isso, a gente começar a trabalhar esses pequenos detalhes, sabe? Quando você falar com uma pessoa, você falar sem pressa. Quando você se dedicar a alguma coisa, se dedicar com inteireza, com mais vontade. Quando você está falando, você encontra uma pessoa na rua, às vezes, no meu caso, de vez em quando eu encontro algum morador de rua e tudo, então encontrar e deixar ele falar. Às vezes ele vai falar umas coisas meio desconexas, meio fora de sentido, mas deixa ele falar um pouquinho e tal, né? Então eu percebo que essa lei do amor é justamente isso. É aquele negócio da gente poder trabalhar fortemente e vencer a nossa dificuldade de ter mais amor de uns pelos outros. Amai-vos como eu vos amei, não é? Então, o Chico falava, essa era a diferença, né? Então, assim, amar como Jesus amou, não como ele nos amou, é justamente a diferença, né? É o que é maior. Porque amai-vos uns aos outros, mas não é amai-vos uns aos outros, amai como Jesus nos amou. Né? Então veja o tamanho da tolerância para poder dar uma liçãozinha tão simples, né, para a pessoa, da tal revolução interior, da renovação interior. Essa é a revolução que Jesus cria. Não é a revolução de pegar em armas e mudar um governo e mudar isso ou aquilo, que alguns irmãos nossos estão tão confusos com isso, né? Eles acham que Jesus veio para isso, para que os governos, para que isso e aquilo se modifique. Então,
a revolução que tem que acontecer em nós é justamente aquela interior. É nós lutarmos intimamente para que a gente possa ser melhor, ter mais amor. Então, diante, né, de uma situação assim que nós possamos de vez em quando identificar, porque nem sempre a gente identifica, porque a gente anda assim meio numa carapaça de orgulho, né, a gente não identifica que a gente está tendo desamor com as pessoas, né? Então, quando a gente consegue identificar, então dá aquele tempinho, conversa, dá atenção, entende, se coloca no lugar do outro, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Então, às vezes você vai num trabalho público, você é destratado por um funcionário público, então você fala assim, poxa, mas se eu estivesse do outro lado do balcão, talvez não fosse assim, eu não trataria assim as pessoas, não é? Ou então você vai num comércio, ou pegar uma condução, um ônibus, ou vai num atendente qualquer, numa pessoa que precisa te favorecer em alguma coisa. Então é importante a gente ter essa ideia do amor, o amor que já está ao nosso alcance. Não exige dinheiro, não exige recurso, não exige nada, não é? A gente tem aí treinamento na caridade material, que é comprar, distribuir e tal, né? Esse é um treinamento, porque o amor mesmo tem que residir lá dentro de nós, fortemente dentro de nós. E esse exemplo que o Chico, que eu sempre lembro desse exemplo, e às vezes me pego em umas condições tão tristes, né, de desamor, é uma coisa importante, é o que Sansão quis dizer aqui pra gente, se não me falta assim, mais algum elemento, que nós precisamos nos amar fortemente. Quando identificarmos o nosso desamor, façamos um esforço para que a gente reverta isso e dê atenção, favoreça. Sempre nós podemos favorecer. Se não com uma moeda, com uma palavra, com alguma coisa. É isso.